Amém. Boa noite. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O nome da nossa palavra é aproprie-se da sua nova identidade. Para começar, eu queria fazer 3 perguntas para vocês. Amém? Quem de vocês lembra do que fez no dia de ontem? Ok. Agora, quem aqui lembra que horas dormiu no domingo passado? E a última pergunta. Quem aqui lembra o que almoçou no dia 1º do mês passado? Amém, gente. Sabe, essas perguntas elas podem parecer meio bobas, né? Porque quase ninguém vai lembrar do que fez no dia 1º do mês passado ou no domingo passado, porque ninguém tem memória assim de elefante. Mas com essas perguntas, eu queria dizer algo para vocês, sobre como a gente costuma esquecer as coisas muito rapidamente. Muitas vezes na nossa vida a gente acaba lembrando das coisas com pouca importância, por exemplo, os nossos traumas, os nossos problemas, as mágoas, são coisas assim que são desnecessárias muitas vezes que a gente mais lembra, né? As coisas que são importantes a gente deixa para lá, a gente acaba esquecendo. E entre essas coisas importantes que a gente acaba muitas vezes esquecendo é a nossa identidade. A nova identidade, como o nome já fala, é uma nova identidade que você recebeu de Deus em Cristo Jesus. Antes de você se converter, você era uma pessoa totalmente diferente. Você era conhecido por Deus de uma maneira, mas depois que você nasceu de novo, você já é uma nova pessoa, já é uma nova criatura. E Deus, ele te deu uma identidade nova, você é uma nova criatura, uma nova raça. E essa identidade é o que muitas vezes a gente acaba esquecendo. Por isso que eu acabei comentando no começo, que a gente é pessoas que esquecem as coisas muito rapidamente às vezes. Sabe, a gente precisa lembrar constantemente dessa nossa identidade, de quem somos perante Deus. Sabe, tem uma importância de que você precisa lembrar constantemente da sua identidade. Quando nós esquecemos essa identidade em Cristo, nós acabamos vivendo uma vida diferente da vida que Deus nos reservou e nos comportamos diferente da natureza que recebemos de Deus. Sabe, quando você não conhece a sua identidade em Cristo, a sua identidade que Deus te deu, você vai viver uma vida totalmente diferente da vida que Deus planejou para você. E você vai ter comportamento diferente, sabe, da natureza que Deus deu para você. Imagina, Deus ele te deu uma identidade nova e Deus está lá no céu, né, olhando para você com olhos diferentes, segundo a sua nova identidade, mas você aqui na terra não conhece a sua identidade e você anda de uma maneira diferente, sabe? Se comportando diferente da sua identidade que Deus deu para você. Então, é por isso que nós devemos lembrar da nossa identidade e viver segundo ela. Amém? Eu queria agora que vocês abrissem a Bíblia de vocês, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Amém? Todo mundo achou? Versículo 14. Lá diz assim, gente, ó. Pois o amor de Cristo nos domina. Por isso reconhecemos isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele por quem ele morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém reconhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, já é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fizeram novas. Então, sabe, gente, você é uma nova pessoa agora. Você não é a mesma pessoa do seu passado. Você não é aquela mesma pessoa, você é uma pessoa nova, uma nova raça. Mas o que acontece, né, gente? Deus está nos dizendo aqui através de Paulo que nós somos uma nova raça, uma nova pessoa. Tudo se fez novo. Mas o que acontece muito na nossa vida às vezes, sabe, é que a gente tem uns comportamentos assim, errado, que não condiz muito com a nossa nova natureza, com a nossa nova identidade. Muitas vezes a gente acaba entrando em conflito, né? A gente acaba vivendo de uma maneira diferente dessa nossa identidade. E muitas pessoas acabam achando que se erraram é porque há algo de errado com elas. E elas vivem debaixo de condenação de si mesmas e do diabo. Sabe, muitas vezes a gente, sabe, não está andando segundo a nossa identidade, a nossa nova natureza. E a gente acaba se condenando. Nossa, eu não estou vivendo da maneira certa. Eu sinto que eu não estou agradando a Deus. Então você acaba se condenando. Você acha que por você estar errando, tem algo de errado com você. Você acaba se condenando, muitas vezes você mesmo se condena e você aceita a condenação do diabo. E sabe, gente, na Bíblia, o diabo ele tem um nome, ele é conhecido de uma forma, né? Eu costumo dizer que o diabo ele não está desempregado, ele tem um trabalho fixo. Qual é o trabalho do diabo, né? A Bíblia chama o diabo de muitas formas, a gente conhece o diabo de muitas maneiras, né? Mentiroso, a Bíblia chama de mentiroso, de enganador.
capiroto. Mas tem um nome que a Bíblia costuma chamar muito ao diabo, né? É acusador. A Bíblia costuma chamar esse diabo de acusador. Por que o diabo é chamado de acusador? É porque ele está 24 horas nos acusando. O diabo, ele é tão sagaz, ele vem aqui num lado te tentar, olha, faz isso, faz aquilo. Mas quando você cai, você peca, ele está aqui no outro lado, olha, fez isso, né? Você não é nada, você não nasceu de novo. Então o diabo tem esse trabalho de estar te condenando. Lá em Apocalipse 12, 10, não precisa abrir, a Bíblia fala que o diabo, ele é o acusador, né, dos nossos irmãos, que ele está de dia e de noite acusando os irmãos, né, os santos. Então o diabo, ele tem esse trabalho, sabe, de estar acusando. Quando você cai e faz algo errado, o diabo está ali te acusando, vem na mesma hora para te acusar. Então muitos irmãos acabam se condenando, né, e aceitando muitas vezes a condenação do diabo. Eu já passei muito por isso, que às vezes eu realmente me comportava errado. O diabo está falando ali, você não nasceu de novo. Acho que é verdade mesmo, né? Acho que eu não nasci de novo, não. Então, por que o diabo vem fazer isso, né? Vem nos condenar? É para que você se sinta mal, né, com seus erros, você questione a sua salvação e você perca a sua fé. Tudo tem um motivo. O objetivo final é para que você perca a sua fé em Cristo, para que você não creia na identidade que o Senhor reservou para você. Todo que nasceu de novo, gente, ele tem crises e muitas vezes eles deixam de enxergar a realidade. Depois que nascemos de novo, muitas vezes podemos entrar em conflito entre os fatos e verdades a nosso respeito. Muitas vezes a gente acaba se comportando da maneira errada e a gente entra em conflito na nossa mente, né? Como assim? A Bíblia fala que eu nasci de novo, que eu sou nova criatura, mas eu estou me comportando dessa forma. Então, será que realmente eu nasci de novo, né? Muitas vezes vem esse conflito na nossa cabeça, a gente fica meio atordoado, digamos assim. Mas você tem que se basear na realidade do que a palavra de Deus está dizendo ao seu respeito. E você tem que saber, gente, que há uma enorme diferença entre fato e verdade. Talvez para você fato e verdade seja a mesma coisa, né? Que é bem parecido, né? Mas há uma diferença enorme entre fato e verdade. Porque é um fato, gente. Um fato, eles podem ser reais, mas eles não são permanentes. Na maioria das vezes eles não são permanentes. Um exemplo, vamos dar um exemplo de um fato. Vamos supor que tem um irmão que está passando por uma enfermidade. A gente não pode negar que o irmão está com enfermidade. O médico já falou para ele que ele está com enfermidade. É um fato, está acontecendo, é real. Mas essa enfermidade, gente, ela é permanente? Com certeza não, pode mudar. Pode acontecer um milagre na vida dessa pessoa. Então é apenas um fato. Não é para sempre, não é permanente. É passageiro, sabe? E isso é diferente de uma verdade. Verdade é algo que permanece para sempre, que não pode ser mudada. Por exemplo, a verdade da palavra de Deus diz que nós somos curados, porque Cristo já levou sobre si todas as nossas enfermidades, doenças, né? Então nós somos curados. Então essa é a verdade de Deus. É muito diferente do fato. O fato muda, mas a verdade permanece. Outro exemplo disso, de fato e verdade. Amém? Vocês estão entendendo mais ou menos o que é fato e verdade? Outro exemplo de fato e de verdade. Um fato. Jander, eu muitas vezes estou caindo em pecado, isso é verdade, eu vejo isso acontecendo, isso é um fato na minha vida, ninguém pode me negar, eu não posso negar isso, não é para sempre, nada impede de você ser libertado pelo Senhor Jesus e ser transformado, isso é só apenas um fato, pode mudar, mas a verdade é o que a palavra de Deus está falando a seu respeito. Se os fatos estão te mostrando que você é pecador, a palavra de Deus fala que você já foi liberto, então você tem que se basear na verdade e não no fato, amém? Então, gente, os fatos, eles são mutáveis, eles mudam, mas a verdade, elas são permanentes. Outro exemplo, é fato que às vezes você possa sentir raiva, amargura, né? Eu às vezes tenho raiva do irmão, eu tenho vontade de tacar uma voadora no irmão. Então, isso é um fato, isso está acontecendo com você, é real, mas isso não é a verdade, porque você já não é mais dessa forma, isso já não condiz mais com a sua natureza. A verdade é diferente. A verdade diz algo diferente a seu respeito. Se você estiver ainda aberto em 2 Coríntios, vamos ler só essa parte aqui no versículo 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. O que Paulo está querendo dizer com isso, né? Que antes você era de uma forma, você era um ser natural, mas hoje eu não conheço o irmão Carlos da mesma forma como eu conhecia antes. Hoje eu conheço o irmão Carlos como um ser espiritual, como uma nova criatura que nasceu de novo, né? É algo que até a gente aprendeu no cursão, né, gente? Que nós temos 3 partes, né? Temos o espírito, a alma e o corpo.
E nós não somos um corpo que tem uma alma e um espírito. Nós somos um espírito que tem uma alma e habita em um corpo. Então agora você tem que se ver como um ser espiritual. Amém? É isso que Paulo está nos dizendo. Você não deve conhecer mais o seu irmão que está aí do lado de forma natural. Eu estou enxergando aqui o irmão, está sempre pecando, e você está só olhando para os defeitos dele de forma natural. Não, você tem que olhar para o irmão de forma espiritual, de uma nova maneira. É isso que Paulo está nos dizendo. Antes, você tinha uma natureza pecaminosa, mas Deus ele arrancou de você, né, de nós, e injetou a sua vida, a sua natureza em nós. Eu queria agora que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 1 diz o seguinte, gente, ó. E lhes deu a vida quando vocês ainda estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, Paulo está nos dizendo aqui que antes nós tinha uma natureza diferente, nós éramos filhos da ira, estávamos destinados à ira. Mas, sabe, se nós estamos em Cristo, nós temos uma nova natureza e Deus não nos enxerga da mesma forma. Amém? Deus, ele arrancou a sua velha natureza de dentro de você. Sabe, obviamente você já fez isso, né? No seu caso talvez tenha um quintal. Vamos imaginar que tem ali uma planta, uma erva daninha, e você não gosta e vai lá arrancar, e você puxa e sai com todas as raízes. Foi isso que Deus fez com a gente. Ele arrancou a nossa velha natureza com todas as raízes, e não há mais nenhum resquício dessa velha natureza dentro de nós. Nós temos uma nova natureza. Ele arrancou a velha, e é como se Deus pegasse ali uma seringa gigante. Vamos imaginar que Deus pegou uma seringa gigante e ele colocou a natureza dele dentro da seringa, né? E ele injetou a sua vida, a sua natureza dentro de nós. É por isso que nós falamos que hoje nós temos uma nova natureza. E, gente, isso não é um conto de fadas que a gente fala para você. Vamos imaginar que nós temos a natureza de Deus. Não tem nada a ver com isso. A natureza de Deus já está dentro de você. Amém? Mas eu quero fazer uma pergunta. Se a natureza de Deus já está dentro de você, se a vida de Deus já está dentro de você, por que às vezes você peca? Por que às vezes a gente peca? A gente tem uma nova natureza, mas por que a gente acaba pecando? É como a Thalia falou e os irmãos falaram, é por causa da nossa carne. A velha natureza ela foi arrancada, mas a carne ainda está presente. Muitas pessoas acham que velha natureza e carne são a mesma coisa, mas são duas coisas totalmente diferentes. Amém? Como o irmão Carlos sempre fala, né, no culto, a frase que ele sempre fala é que a nossa carne ela não se converte. Então, saiba disso, a sua carne não se converte. Ela está presente ainda e ela não se converte, mas a sua velha natureza já foi arrancada de você. E o que é essa carne, né, gente? A carne, ela envolve coisas como estilo de vida, repita comigo, estilo de vida, os hábitos e a forma de pensar. Amém. Tudo isso da velha vida, né? Os hábitos da velha vida, os pensamentos da velha vida, o modo de pensar da velha vida. Então, tudo isso ainda permanece, sabe? É permanente, né? Mas um dia vai ser extinguido, porque o Senhor um dia vai voltar e vai nos dar um novo corpo. Mas enquanto ainda a gente está aqui nesse corpo mortal, sabe, nós temos a nossa carne, nós temos uma nova natureza, mas nós temos ainda a nossa carne, que está tentando tomar o controle de você. São os hábitos, o estilo de vida, os pensamentos da velha vida, da sua vida passada, digamos assim. Como eu disse, né, hoje nós temos uma nova natureza, somos nova criatura. E uma passagem que Paulo fala que nós já fomos crucificados com Cristo, porque quando Cristo foi crucificado, não foi só Cristo que foi crucificado ali, nós também fomos junto com ele. O nosso velho homem ficou lá pregado também. Então é por isso que a Bíblia fala que nós somos nova criatura. Deixa eu só explicar antes. Que é por isso que muitas vezes a gente se comporta da maneira errada, porque a nossa carne ela acaba dominando. Muitas vezes a gente acaba se inclinando mais para a nossa carne e acaba deixando o espírito, né, sem dominar, porque muitas vezes é a gente que escolhe quem é que vai dominar, né? Eu lembro muito, sabe, quando eu era novo convertido e os meninos sempre falavam uma ilustração que era interessante, que era de 2 cachorros, que o cara ele fazia aquelas corridas, né, de cachorro, e ele tinha 2 cachorros, um cachorro preto e um cachorro branco. E
toda vez que ele apostava no cachorro preto, o cachorro preto ganhava. E toda vez que ele apostava no cachorro branco, ele ganhava, o cachorro branco. Aí o amigo dele chegou para ele e falou, olha, como assim? Toda vez que você aposta no cachorro determinado, ele ganha. Como é que você faz isso? Aí o cara falou, não, para esse cachorro aqui ganhar, eu alimento ele e deixo o outro sem se alimentar. Porque eu sei que ele vai ficar fraco e não vai conseguir vencer. Né? Quando eu quero que esse branco aqui ganhe, eu vou alimentar ele e vou deixar o outro sem se alimentar. Isso, gente, é o nosso espírito e a nossa carne. Se você alimenta o seu espírito, ele vai estar mais forte, ele vai dominar, ele vai vencer. E se você deixa a carne sem se alimentar, obviamente ela não vai se expressar. Se você alimenta o espírito, você vai expressar a sua natureza, a sua identidade, expressar a imagem de Jesus. Mas se você alimenta a sua carne, você vai expressar somente os frutos da carne, comportamentos do velho homem. Amém? Então, muitas vezes a gente acaba caindo porque a gente acaba se inclinando mais para a nossa carne, né? E é isso que nós devemos mudar. Não mudar em nós mesmos, mas ter revelação de quem nós somos. Eu estava lendo o Velho Testamento, né, gente? E em Êxodo, a gente vai ver a história da peregrinação do povo de Israel no deserto. Você sabe já da história, né? O povo de Israel estava no Egito, e eles estavam sendo escravos no Egito, mas Deus prometeu para eles que eles chegariam a uma terra prometida, que Deus tinha prometido para os pais deles. E Deus levantou Moisés para libertar o povo, com destino à terra prometida. Mas entre o Egito e a terra prometida tinha outra coisa no meio, o que era? Vocês lembram? O deserto, né? E a Bíblia fala, gente, que quando o povo estava no deserto, peregrinando no deserto, o povo de Israel era chamado, né, dura cerviz. A Deus costuma dizer que é pescoço duro, né, que não quer se inclinar ao Senhor. E o povo realmente era duro, sabe? Era murmurador, era desobediente, estava constantemente se rebelando contra Deus. E eu não sei se você lembra desse episódio, mas teve uma vez que o povo estava sendo murmurador e desobediente e Deus enviou cobras, permitiu que as cobras do deserto começassem a vir e a picar o pessoal e eles morrerem envenenados, né? E o que foi que eles fizeram, né? Viram que todo mundo estava morrendo ali e correram para Moisés e falaram, ó, Moisés, o povo está morrendo ali. Vai falar com Deus e fala para ele tirar a serpente do nosso meio. E Moisés foi lá, né? Homem de Deus, um tipo de Cristo, foi lá falar com Deus e Deus falou, olha, Moisés, agora você vai fazer uma serpente de bronze, vai colocar numa haste, todo mundo que olhar para essa serpente vai ser curado na mesma hora. Isso também tem um significado espiritual. E todo o povo que olhava para aquela serpente de bronze era curado na mesma hora, né? Mas o que acontecia depois? Se você for continuar lendo, você vai ver que depois de um tempo o pessoal começou a murmurar de novo contra Deus, contra Moisés. Então, será que o povo realmente se arrependeu? Obviamente que não, né? Então, sabe, gente, esse comportamento que o povo de Israel estava expressando lá no deserto com Deus era só um comportamento que eles estavam trazendo da velha vida. O irmão Carlos, em algumas ministrações passadas, ele falou, né? Teve uma ministração que ele falou sobre as promessas de Deus serem cumpridas na nossa vida, que muitas vezes o diabo vem tentar impedir, se eu não me engano. E ele até usou o texto de Êxodo, quando Moisés vai lá pedir ao faraó para que libertasse o povo. E ele falou que o faraó aponta para o diabo, né? E é isso mesmo, gente. Na Bíblia, faraó aponta para o diabo e o Egito aponta para o mundo. Então, para a gente entender o significado, é como se Deus tivesse tirado ali o povo de Israel do mundo, né, das mãos do diabo, tivesse levando para a terra prometida. E o povo de Israel aponta para a gente, que somos a igreja, o povo de Deus, né? Assim como eles eram. E, sabe, o povo de Israel lá no deserto, quando eles murmuravam, quando eles falavam mal de Moisés, quando eles eram rebeldes, eles só estavam expressando o comportamento do que eles carregaram lá da vida antiga. Gente, se você passa 400 e poucos anos sendo escravo de uma pessoa, né, sujeito a trabalhos forçados, não tem como você murmurar, uma hora ou outra você vai murmurar da pessoa, né? Então, obviamente, o povo vivia murmurando de Faraó. Então, isso que eles, quando eles murmuravam no deserto, era só um comportamento que eles trouxeram da vida antiga. E também, como o irmão Carlos falou na ministração que eu citei, quando Moisés ia falar com o faraó, toda vez que Moisés ia falar com o faraó para libertar o povo, Moisés ia falar assim, ó, Deus está ordenando que você liberte o povo, porque senão a praga vai vir e vai atingir a sua casa e todo o Egito. E faraó falava, não estou acreditando, não creio, não acredito em você. E o que acontecia? Deus enviava a praga e depois, o que foi que acontecia? O faraó chamava Moisés e falava, olha, realmente você estava certo, ora para Deus nos libertar dessa praga e essa praga cessar.
E ele falava, né, depois que a praga cessar, vocês vão embora. E o que foi que Moisés fazia? Moisés ia, orava a Deus e a praga cessava. Mas o que acontecia depois? O coração de Faraó endurecia novamente. A Bíblia fala isso. Deus permitiu que o coração dele endurecia. E assim acontecia muitas vezes. A praga vinha, o Faraó mandava chamar Moisés, a praga era removida, mas o Faraó voltava com o mesmo coração. Então, se você for ver, isso também tem uma semelhança com o povo lá no deserto, porque o povo pediu para Moisés orar a Deus para tirar a praga, mas depois voltou para o mesmo comportamento, né? Ou seja, o coração deles voltou a ser incrédulo novamente, a se endurecer novamente. Então, esse comportamento deles estavam expressando o mesmo comportamento do Faraó, do diabo. Então, muitas vezes também é assim na nossa vida, gente. Às vezes a gente expressa um comportamento e a gente pensa que é da gente mesmo, mas não é da gente. É só do velho homem, é a nossa carne. É daquela velha vida que nós tínhamos antes, não pertence mais a gente. Hoje a gente é um ser espiritual, como o Paulo falou. A nossa carne, ela pode manifestar hábitos e pensamentos antigos, mas isso não anula a verdade de que nós somos nova criatura. Lembra do que eu falei? É um fato que você está vivendo com um comportamento errado, mas isso não anula a verdade de Deus de que você é uma nova criatura. Então viva conforme essa verdade, amém? Às vezes a sua carne ela vai desejar algo que a sua natureza não quer e acaba acontecendo algo de errado e você fica mal. Né? Então muitas vezes a sua carne ela vai desejar algo, só que o seu espírito, né, a sua nova natureza não quer aquilo, mas o que acontece muitas vezes, a gente acaba caindo no pecado, a gente acaba cometendo algo errado e no fim aquilo só vai deixar a gente mal, vai deixar a gente triste, né? Quando a gente peca, se você peca, obviamente você vai ficar triste, se você nasceu de novo você vai ficar triste quando pecar. E isso que muitas vezes acontece, a gente fica triste e a gente fica, sabe, angustiado muitas vezes. Mas isso só é prova de que a sua nova natureza está lá. Porque para uma pessoa normal, um homem do mundo, um homem natural, quando ele pecar, não vai estar dizendo, oh meu Deus, eu pequei contra ti, pai, me perdoa. Tem lógica a pessoa fazer isso, né? Então, quando você peca, você fica triste porque isso é só uma expressão da sua nova natureza que está dentro de você. É como se você dissesse, isso não combina comigo. É como se você sentisse isso. Então, sabe, eu estava vendo o pastor Naú Pedrosa falar, né, que para uma pessoa natural, um homem natural, ele é tipo um porco, né? Para ele rolar na lama é algo natural, é algo normal. Vai se sentir bem, vai se sentir maravilhoso. Mas quando a ovelha cai na lama, ela vai se sentir mal, né? Ela vai sentir que aquilo está incomodando ela, aquilo que não faz parte dela. Então, é a gente, sabe? A gente é essa pessoa que às vezes cai, muitas vezes, mas que fica triste porque aquilo não combina com a gente, não faz parte da nossa nova natureza. Como eu falei para você, Paulo ele diz que ele não conhece os irmãos da maneira mais como era antes, da maneira mais natural. Então, da mesma forma é com a gente. Nós não somos mais conhecidos, sabe, de uma forma natural. Não é porque você pecou que isso vai definir você. O que define você é agora a maneira que Deus te vê, né? Você é diferente agora. Nós nos preocupamos com muitas coisas, mas o grande problema não são as coisas erradas. É o fato de não crermos em nossa nova identidade e que Jesus tem poder para transformar a nossa vida. Então, sabe, a gente acaba muito se preocupando com as nossas falhas, os nossos defeitos, né? Muitas vezes a gente acaba caindo, cai uma vez, cai outra vez, e a gente pensa que, eu preciso mudar para deixar essa falha, eu preciso mudar para deixar esse pecado. Então, você está se preocupando, sabe? Se preocupando em mudar por si mesmo, mas essa preocupação com esse comportamento, isso não é importante, sabe? Não é importante. O que é importante é você andar segundo a sua identidade, a sua natureza. Porque se você tem revelação da sua identidade, da sua natureza, isso vai afetar o seu comportamento. Amém? Então, gente, é a revelação, sabe? A revelação da identidade que você tem, que isso vai transformar a sua vida. É isso que a gente precisa entender na nossa vida. Sabe, quanto mais você tenta por si mesmo, tentar agradar a Deus e fugir das suas falhas, mais você vai cair. Porque se você for sincero consigo mesmo, se você for tentar fazer algo para Deus, você não vai conseguir. Uma hora ou outra você vai falhar. E sabe, quanto mais você tenta por si mesmo, mais você vai se frustrando e perdendo a esperança e no fim você perde a fé. E isso se chama incredulidade. Então, sabe, não tente por si mesmo se melhorar, não tente por si mesmo tentar ser algo diante de Deus, porque isso só vai fazer com que você caia cada vez mais, você peque cada vez mais, isso só vai trazer frustração e no fim você vai perder a sua fé e vai ser uma pessoa incrédula, vai voltar a ter um coração incrédulo. Se você
tem um coração incrédulo, sabe? Que não acredita mais que Jesus pode te libertar. Então, isso já é uma porta aberta para que a sua carne ela se manifeste e também todos os frutos da carne elas possam ser manifestas na sua vida. Então, Deus nos livre disso, sabe? Eu queria que vocês abrissem agora lá em Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, versículo 19 diz o seguinte, gente, ó. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, gente, é o seguinte, sabe? É um efeito dominó. Sabe, você sabe aquele efeito dominó? Quando uma peça taca na outra e taca na outra até cair tudo? Então é a mesma coisa que acontece. Quando você tenta por si mesmo, sabe, tentar melhorar, isso só vai trazer frustração, porque você não vai conseguir. A Bíblia mesmo fala que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Então você não vai conseguir agradar a Deus pelas as suas obras, né? Você não consegue. E quanto mais você tenta, mais você vai tentar e cair, vai trazer frustração, vai te deixar angustiado. E no fim você vai dizer, desisto, porque eu não consigo agradar a Deus, eu não consigo mudar o meu comportamento, eu não consigo deixar esse pecado. Então você perde a esperança em Cristo e você perde a sua fé também. Ou seja, você se torna uma pessoa incrédula. E como eu falei, quando o seu coração se torna incrédulo, isso abre a porta para que a carne se manifeste. E quando a carne se manifeste, também virão todos esses frutos que a gente acabou de ver. A gente acabou de ler todos esses frutos da carne. Se você tem o seu coração incrédulo e permite a sua carne se manifestar, também esses frutos vão aparecer. Então a gente volta, gente, aos efeitos da velha vida. Tem um versículo lá em Ezequiel 36, 26, não precisa abrir, que fala, né, que Deus, ele tirou o nosso coração de pedra e colocou um novo coração, coração de carne. Mas quando você se torna, sabe, uma pessoa incrédula e endurece o seu coração, sem ter esperança, sem ter fé em Jesus, de que você pode ser liberto, o que é que vai acontecer? Você está voltando ao coração antigo, está fazendo com que o seu coração volte a ser coração de pedra de novo. Amém? Aí, quando você erra, talvez você diga, isso mostra que eu não nasci de novo. Nós nos questionamos, angustiamos e nos acusamos e perdemos a fé e a esperança. Então, muitas vezes a gente olha para os nossos próprios defeitos e a gente acaba realmente achando que a gente não tem mais solução nem salvação. Saiba que você realmente tem jeito, você não é um caso impossível para Deus. Porque a Bíblia mesmo fala, né, gente, que a graça de Deus, ela cobre multidões de pecados. O sangue de Jesus cobre multidões de pecados. Então, eu lembro quando eu era novo convertido e eu tinha umas paranoias, né? Eu tinha comportamento errado e eu falava, Deus, será que eu tenho jeito? Eu acho que Jesus não consegue me perdoar, eu acho que o sangue de Jesus não consegue lavar isso, né, que eu estava passando. E muitas vezes a gente pensa isso, que a gente não tem mais jeito, que Deus não pode vir e mudar a nossa causa. Mas sabe, quanto mais você olha para você, mais realmente você vai perder a esperança. Mas se você coloca os seus olhos em Cristo e você começa a andar segundo a sua natureza, você também vai começar a ter comportamento segundo a sua natureza. E muitas vezes, como eu falei, a gente acaba sendo essa pessoa, a pessoa que fala, eu sou um inútil, eu sou um zero à esquerda, eu não consigo fazer isso, eu não tenho jeito para Deus, acho que Deus não pode perdoar a mim. Muitas vezes a gente acaba sendo esse tipo de pessoa que fala essas coisas. Eu só não sei se é Paulo que fala isso, mas ele fala para não ter na nossa boca nenhuma palavra torpe. Não sei se você já viu esse versículo, nenhuma palavra torpe sai da sua boca. Muitas vezes a gente acha que palavra torpe é palavrão, né? Tá certo, é palavrão mesmo. Então, não fale palavrões, pelo amor de Deus, que isso não combina mais com você, com a sua identidade, amém? Mas também, gente, palavra torpe são as palavras negativas. Quando você fala, eu sou inútil, eu não presto, eu realmente sou um desgramado ruim que não presta para nada. Então, você tá falando a palavra torpe, entendeu? Isso é uma palavra torpe. E muito mais, isso é maldição, você está se amaldiçoando, gente, isso é muito horrível, isso é muito complicado, porque você está se amaldiçoando, está falando palavras negativas com você mesmo, isso não combina com você está se enxergando da maneira errada, começa a enxergar você da maneira certa, da maneira que Deus te vê. O fato de acontecer quedas com você não te definem. Então não é porque você pecou, que você caiu, que você é aquilo. Isso não te define.
são apenas fatos transitórios, ou seja, como eu acabei de falar antes, né? Isso vai passar, isso pode mudar, Deus pode fazer um milagre, pode te libertar disso. E nós precisamos crer na verdade inabalável de Deus. Deus tem algo falando a respeito disso. Deus fala que você já é liberto, de que você é perdoado, justo, amado, santo. Então não caia nas mesmas mentiras que aparecem na sua cabeça, dizendo tudo ao contrário. Creia naquilo que Deus fala a respeito de você. Então, gente, olha só, nós precisamos aprender a descansar naquilo que Deus diz a respeito de você. Sabe, o irmão Carlos, né, trouxe uma palavra, eu lembro que essa palavra tocou muito comigo quando ele trouxe, que a ansiedade, ela não nos leva ao descanso. Quando você tenta agradar a Deus, é assim também, sabe? Você tenta agradar a Deus tentando ser uma pessoa melhor. Eu vou fazer isso porque eu quero ser liberto, né? Isso acaba só se tornando um peso. Eu estava falando até esses dias com o Lucas, né? Que quando você tenta mudar por si mesmo, isso só se torna um peso, é só um fardo, né? Só um fardo, você não vai conseguir, vai acabar se frustrando. Então, quanto mais você tenta, sabe, se tornar alguém diante de Deus, mais isso vai fazer com que você seja uma pessoa ansiosa. Será que eu vou mudar? Será que eu não vou mudar? Quando é que eu vou mudar? Né? Então, nós precisamos descansar na verdade daquilo que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Eu acho que você já leu aquela passagem, foi até uma passagem que o irmão Carlos também falou no culto uma vez. A passagem que Jesus está no mar, né? Está no barco ali, dormindo, no meio da tempestade, não sei como, enquanto estava rolando a tempestade do lado de fora, né? Sobre eles. E a Bíblia fala que os discípulos estavam assustados. Gente, os discípulos, eu acho que a maioria ali, né? Porque Pedro, Tiago, João e André eram pescadores, né? Então, os discípulos conheciam como era o mar, como era a rotina do mar. E eles estavam assustados com a tempestade. Então, imagina como era sobrenatural aquela tempestade. E já vou explicar que era sobrenatural mesmo. Então, os discípulos estavam assustados e eles foram lá acordar Jesus. Mestre, acorda, a gente vai morrer se você não acordar. E a Bíblia fala que Jesus acalmou a tempestade, né? Acalmou a tempestade e a tempestade cessou. E eles ficaram admirados. E Jesus estava descansando no meio da tempestade, né? Gente, mas se você for ver, se você for ler um pouco mais à frente, você vai ver que Jesus ele estava indo para um lugar específico, né? Que era uma região gadarena, se eu não me engano. Que lá tinha um endemoniado, né? Tipo assim, todo mundo odiava esse endemoniado, porque prendia o cara vivia nos cemitérios, vivia se cortando. Então, Jesus ele foi especificamente para esse cara. E o que eu quero dizer com isso, sabe? Gente, Jesus, ele descansou lá naquela tempestade também, porque ele já sabia, sabe, que Deus já tinha planejado que ele chegaria em segurança para curar aquele endemoniado. Deus já tinha estabelecido e Jesus já conhecia essa verdade, sabe? Por isso que ele descansou lá naquele barco. Jesus ele tinha plena convicção de que Deus já faria acontecer, que Deus já tinha feito tudo, já tinha planejado tudo para que aquele endemoniado ele fosse curado e através dele as pessoas daquela cidade fossem também alcançadas. E sobre aquilo que eu falei agora há pouco, sobre a tempestade ser algo sobrenatural para os discípulos. Eu acredito, né, eu creio que a tempestade realmente era algo sobrenatural. Os meninos que fizeram cursão, que fizeram a aula da Thalia, né, eles ouviram falar a respeito do diabo, que tem as classes, né, tem a potestade, principado, né. Então, gente, são demônios que agem sobre a região celestial. Então, aquela tempestade ali, para impedir Jesus, não foi coincidência. Jesus decidiu ir para aquela cidade e, coincidentemente, naquele mesmo dia, veio uma tempestade. Não, gente, foi os demônios agindo para fazer com que Jesus fosse impedido de chegar até aquele homem. Mas Jesus descansou mesmo assim, sabendo que a tempestade viria, Jesus descansou. Ele já sabia que Deus já tinha preparado tudo para ele chegar do outro lado. E o que eu quero dizer com isso, sabe? Nós também devemos ser dessa maneira, pensar dessa maneira. Deus, ele já estabeleceu a sua identidade. Deus diz quem você é. Isso já está estabelecido. É por isso que você precisa descansar. Você já pode descansar hoje, sabe? Não é porque se levanta uma tempestade dizendo, você é pecador, você não merece. Não é que se levanta uma tempestade de mau comportamento na sua vida que você é aquilo. Não. Você pode descansar porque você já é aquilo que Deus diz que você é. Inclusive,
Isso até me lembra de uma música, né? Aquela música que fala, eu sou quem diz que eu sou. É muito bonita aquela música. E realmente, isso é verdade sobre a nossa vida. Que nós somos quem Deus diz que nós somos, e não o que as circunstâncias, os problemas ou os pecados falam que nós somos. Amém? Amém, gente. Então, olha só. Saiba quem você é aos olhos de Deus. Você pode fazer coisas erradas, sim, mas isso não muda a verdade de Deus a respeito da sua vida. Sabe, muitas vezes, como eu falei, você olha para a sua vida para um determinado aspecto, né? E quarta-feira eu, a Juliana, a Eliane e a Luana, a gente foi ver o desfile, né? E foi legal. Então, a gente estava vendo lá o desfile, né? Como você sabe, o desfile não passa tudo de uma vez. Passa por o pilotão, né? Então, a gente estava ali parado e o pilotão estava passando. Passava um pilotão, passava outro. E muitas vezes o pilotão parava ali e ficava parado um monte de tempo. E a gente não conseguia ver as últimas escolas. Mas seria totalmente diferente, a gente poderia ver todas as escolas, todo o desfile, se a gente subisse no helicóptero, sobrevoasse, e a gente veria todo o desfile, veria todas as escolas, veria o final. Então, assim é com a gente está olhando para uma determinada área da nossa vida, um determinado momento, e a gente está vendo aquela coisa ali passar, a gente pensa que a gente é aquilo, que você é um perdedor, que você realmente não tem jeito para Deus, mas isso é mentira. Deus, ele não enxerga como você está enxergando. Deus está lá em cima e ele enxerga a sua vida por completo. A Bíblia fala que quando Jesus voltar, a gente vai ter a estatura do varão perfeito, a gente vai ser plenamente parecido com Cristo. Isso é maravilhoso, né? E será que Deus ele te enxerga como você está se enxergando? Não, ele já te enxerga na estatura do varão perfeito. Isso é maravilhoso. Deus ele enxerga você de uma maneira totalmente diferente. Amém? Você precisa ter revelação disso. Sabe, como eu falei, o seu comportamento ele não define quem você é. Sabe, na vida cristã, a gente passa por muito perrengue, a gente passa por muita aflição, sabe? Mas lá em Apocalipse, o pastor Naô estava falando isso, eu achei isso muito bonito. Que em Apocalipse fala que no novo céu e na nova terra, na eternidade, não vai ter noite, só vai ter dia. E Cristo vai ser a nossa luz, ele vai iluminar sobre nós, né? Isso é bênção de Deus. Então, mas aqui, gente, tem noite. Você sabe que tem noite e tem dia. Por que será que na eternidade tem só dia e não tem noite e aqui tem noite? É para a gente descansar, mas também é para a gente saber, sabe, que sempre tem um recomeço. Depois da noite, sempre vai começar de novo. O Senhor sempre dá uma oportunidade para a gente começar de novo. Você pode recomeçar em Cristo. Sempre tem um novo para começar, sabe? Então é isso. Nós podemos recomeçar em Cristo. Você não é essa pessoa que você pensa. Você não é a pessoa que tem esse comportamento. Você é a nova criatura que Deus falou que você é. Então, gente, olha, não tente se esforçar para melhorar isso, porque isso não ajuda em nada. Só se frustrará, você só se frustrará. Mas quando você cair, não se condene. Apenas fale, olha, Senhor, isso não combina comigo. Eu não agi conforme a minha natureza. Eu me arrependo e eu volto, eu me levanto em fé e volto para onde é a minha posição. Eu volto a viver conforme a minha natureza. Então apenas se levante e viva conforme quem você é. Não fique lá no chão, abraçado com a pedra que você caiu, como a Deus fala, né? Não fique ali abraçado com a pedra. Não, levante ali e fale, ó Senhor, isso não combina comigo. Eu me levanto em nome de Jesus, porque isso não faz parte mais da minha natureza. Eu sou uma nova criatura. Amém? É isso, gente. Pode até parecer loucura, né? Como assim? Eu não tenho que fazer nada para mudar? Eu tenho que ter revelação? Pode parecer muito loucura. Para você ser transformado, você precisa ter revelação. E não ficar tentando se comportar, tentar agradar a Deus, sabe? Você precisa apenas ter revelação. Porque, gente, se você tenta agradar a Deus, se comportar, para muitas pessoas isso pode parecer estranho, né? Como assim essa igreja prega que você tem que ter revelação para deixar o comportamento errado, para deixar o pecado. Muitas pessoas acham isso. É a graça. Hipergraça, né? O pessoal chama. Mas, gente, isso é a verdade. Você não vai mudar quando você se comportar. Você vai mudar quando você entender quem você é. É isso que vai acontecer na sua vida se você ter revelação. O que acontece muitas vezes é que nós nos esquecemos de quem somos, como eu falei lá no começo, né? E tentamos agradar a Deus tentando fazer algo. Mas esses comportamentos que temos, sabe, de tentar agradar a Deus, isso é errado. Porque você, como eu falei, não vai conseguir agradar a Deus. Você não precisa fazer coisas para Deus para se tornar algo, você já foi feito. Por isso, você deve fazer porque já é, não para se tornar. Eu lembro que o pastor estava falando a respeito, né, de uma série que ele estava assistindo, que é chamada The Crown.
e essa série ela fala a respeito da Rainha Elizabeth. E sabe, quando a Rainha Elizabeth ela era mais nova, né, ela era princesa e ela ia ser coroada, ela era uma pessoa muito, digamos assim, extravagante. Era uma pessoa muito alegre, falante. Aí um dia chegou uma pessoa para ela, quando ela estava para ser coroada, e falou: olha, a senhora vai ser rainha, a senhora vai reinar sobre esse grande reino, e esse comportamento de ficar extravagante, isso já não combina mais com você, porque você é rainha, tem que se comportar como rainha. E a série vai falar que a rainha Elizabeth, ela entendeu que ela realmente não devia se comportar daquela forma, e ela mudou o comportamento dela. Então, isso fala muito a nosso respeito. Você não vai mudar quando você tentar, sabe, querer fazer coisas para mudar o seu comportamento. Você vai mudar quando você entender, assim como a rainha, entender quem você é. A rainha, né, ela já era princesa, já fazia parte da realeza. Então, da mesma forma é nós. Nós já somos libertos do pecado, já somos livres das amarras do diabo. Então, você não tem que pensar que você é a mesma pessoa de antes. Você tem que entender quem você é e você vai se comportar como quem você realmente é. Você não precisa fazer nada. Eu vou fazer certa coisa aqui para mim melhorar. Não tem nada a ver com isso, tem nada a ver com você. É só você olhar para Cristo, ter revelação da sua identidade e a sua condição muda. Isso, como eu falei, pode se parecer muita loucura, gente. É muita loucura mesmo. Para mim, eu até às vezes não consigo entender direito. Como é que se eu tentar agradar a Deus, eu não vou mudar? Isso é o mais óbvio, né? Segundo o padrão do mundo. Mas pelo padrão de Deus é você entender para você se comportar. Sabe, só dar outro exemplo aqui para você entender melhor, que sobre crianças, sabe, quando as crianças são pequenas, os pais perdem as crianças de vista às vezes e vai ver a criança está lá no banheiro, colocando a mão dentro da privada, ou mexendo na urina, né? Então a criança não sabe o que é aquilo, mas quando ela crescer, ela vai saber o que é aquilo, não é muito legal. Então, da mesma forma, é a gente muitas vezes tem uns comportamentos meio erradinhos, que a gente às vezes pensa que é realmente da gente, mas não é, né? Quando a gente entender sobre quem nós somos, quando a gente ter revelação, isso também vai afetar o nosso comportamento. Quando nós entendemos quem somos, então naturalmente o nosso comportamento também muda. Então a transformação, gente, ela não vem de regras, mas da revelação de quem nós somos em Deus. Não é que eu falar que, irmão Carlos, pare de pecar. Em nome de Jesus, pare de pecar. O irmão não vai deixar de pecar. Então, não é eu colocar aqui mandamentos para você que você vai deixar de pecar. Não. Porque, gente, vamos ser franco, né? Quando uma pessoa está com vontade de pecar, não adianta eu falar para ela, pare de pecar em nome de Jesus. Não, a pessoa vai, tipo aqueles bichos bravos, né? Vai passar por cima da cerca que a gente vai colocar. Então, não é por você dizer, não peque, que a pessoa vai parar de pecar. A gente só muda mesmo o nosso comportamento quando a gente entende a nossa identidade e a nossa nova natureza. Porque também quando você, sabe, anda segundo esse padrão de estar querendo agradar a Deus com o seu comportamento, gente, você está voltando para a lei. Porque se você for ver lá no Velho Testamento, para a pessoa ela ser abençoada por Deus e ela conseguir algo de Deus, ela tinha que tentar agradar a Deus, ela tinha que cumprir mandamentos, tinha que se comportar. Então, quando você tenta se comportar de certa forma para tentar melhorar diante de Deus, você só está voltando ao padrão da lei. Só para a gente concluir, gente, eu queria que vocês abrissem agora a Bíblia de vocês, lá no livro de Romanos. Romanos, capítulo 6, versículo 9. Como eu falei, né, gente, pode parecer estranho para algumas pessoas, porque o normal é você colocar mandamento para uma pessoa para ela deixar de pecar. Mas isso não vai adiantar em nada, porque a pessoa vai continuar pecando. Porque, como eu falei, quando a pessoa está com vontade de pecar, ela vai pecar mesmo assim. O que você precisa fazer para a pessoa deixar esse comportamento é falar para ela ter revelação, ela buscar a revelação da sua nova identidade. E aqui, em Romanos 6, versículo 9, diz o seguinte, ó: sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Assim quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permita que o pecado reine sobre o seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às paixões da sua carne. Então, aqui nesse versículo 12, gente,
Paulo está nos dando um mandamento. Ó, gente, não permita que o pecado reine no corpo mortal de vocês. E muitas pessoas pensam, se é assim, se você está dizendo que a gente só precisa de revelação e não precisa de nenhum mandamento, como é que Romanos está dizendo que para a gente não permitir que o pecado reine no nosso corpo mortal? Isso não tem lógica, mas isso tem lógica sim, porque antes de Paulo dar a ordem do pecado não reinar no nosso corpo mortal, ele diz algo, ele diz que nós já morremos com Cristo, nós já fomos crucificados com Cristo, nós não somos as mesmas pessoas, somos outra criatura, uma nova criatura. É como se Paulo dissesse, olha só, você já morreu com Cristo, quando Cristo morreu, você morreu também, o seu velho homem foi crucificado com ele, e você já não é mais a mesma pessoa, você é uma nova pessoa, uma nova criatura, uma nova criação, e é por isso que agora, portanto, você deve viver uma vida com comportamentos novos, sabe, com um comportamento que a carne não reine sobre o seu corpo mortal. Então, ele não está dando só uma ordem, ele está dizendo por que você deve se comportar dessa maneira, você deve se comportar como nova criatura, porque você já é nova criatura, amém? Como eu falei, gente, muitas vezes você vai pensar que pelos seus comportamentos você é a mesma pessoa de antes. Eu lembro que o pastor Luiz estava dando um exemplo muito legal, que ele costuma, de vez em quando, né, ele vai viajar e ele vai de navio, né? Ele vai de navio e passa dias no navio, e o navio, obviamente, no meio do mar fica balançando, né? E o pastor Luiz falou que reparou isso nas pessoas. Quando as pessoas passavam vários dias no mar, né, navegando no navio, e elas desciam na terra firme, elas ficavam assim, balançando. Mas, gente, só pelo fato da pessoa estar se balançando ali, em terra firme, isso significava que ela ainda estava no mar? Com certeza não, ela já estava na terra firme, não no mar. Eu quero dizer que é assim também com a nossa vida, sabe, gente? Você já não está mais no mar do mundo, você não está mais no mar do pecado, você já está em terra firme, você já está na terra do descanso, que é Cristo. Então, essa sensação de ficar balançando, os maus comportamentos só são algo que remete ao velho homem, mas você já está na terra firme, e é isso que você tem que se basear, amém? Amém, gente. Então, sabe, de hoje em diante, não se enxergue mais da mesma forma. Não olhe para você como um perdedor, como alguém que não tem jeito diante de Deus, dizendo que nunca vai sair disso, desse buraco. Eu lembro que eu fazia muito isso. Eu ficava dizendo, Deus, eu não vou sair desse buraco que eu tô. E a pessoa fica se amaldiçoando, se condenando, né? Se autocondenando. Tem as pessoas do mundo que têm os problemas, né, de ficar se cortando, aquelas pessoas que ficam se cortando para tentar aliviar a dor delas, daquilo que elas estão passando. Muitas vezes, quando a gente age dessa forma também, a gente está também se cortando espiritualmente. Você diz que você é um condenado, que não vale nada, que não presta, que não tem mais valor para Deus, e você está ali se cortando, se ferindo espiritualmente, está se amaldiçoando, se condenando. Então isso já não faz parte mais da sua natureza. Não se enxergue mais dessa forma, com esses olhos, porque você deve se olhar agora como Deus olha você, e não da mesma forma que você se vê. Então, de hoje em diante, pense de forma diferente. E como eu posso pensar de forma diferente, né, gente? Eu só queria compartilhar alguns tópicos que eu queria falar para vocês. Como você pode fazer isso, né? Você pode pensar de maneira diferente. Como eu disse, às vezes a gente acaba se esquecendo constantemente das coisas importantes. É por isso também que você precisa lembrar constantemente, sabe, de quem você é, da sua identidade. Eu estava vendo uma frase que falava, né, que a gente precisa pregar o evangelho diariamente para nós. Ou seja, toda vez que você acordar de manhã, olha no espelho e fale quem você é. Eu sou amado, sou perdoado. Reafirme sua identidade, porque você é a pessoa que mais precisa ouvir a sua pregação. É você que precisa mais ouvir a sua identidade. Que às vezes a gente acaba realmente esquecendo. E isso é natural com todo mundo, acontece com todo mundo. E a gente precisa nos lembrar constantemente. Então, eu queria que você tentasse fazer isso nessa semana, sabe? Para você se enxergar da maneira que Deus te vê. Para você começar a se comportar da maneira que Deus te vê e você ter revelação da sua identidade. Primeiro, peça ao Espírito Santo revelação de quem você é. Espírito Santo, me dá a revelação de quem eu sou, porque muitas vezes eu me comporto da forma errada e às vezes eu penso que realmente eu sou assim, mas eu não sou. Então me dá a revelação de quem eu sou, para que eu possa me comportar da maneira que o Senhor me vê, porque isso vai mudar quando você me dá essa revelação, amém? Eu lembro de que quando a gente estava fazendo cursão, a gente foi falar sobre revelação, o pastor Aloysio falou, né, que a revelação ela é como a luz do sol. A revelação ela vem, o Espírito Santo libera a revelação para o seu espírito.
Eu não sei se você já acordou de manhãzinha. Eu acordo de manhãzinha e ainda está escuro, sabe? Mas se passar um tempo, o sol vai começar a brilhar, vai começar a aparecer feixes de luz, o céu vai começar a ganhar uma nova cor, um amarelado, um dourado. E depois, quando tiver consumado, já tiver feito, o sol já vai estar aparecido e tudo vai ser manifesto. Então, assim é a revelação do nosso espírito. O Espírito Santo lança a revelação para o nosso espírito e é como uma luz. Ela vem brilhando, vem nascendo até que tudo seja manifesto, até você enxergar da maneira correta. Amém? Então é por isso que você precisa pedir por essa revelação, para que essa revelação venha sobre você e você seja transformado. A segunda coisa que eu queria que você tentasse fazer essa semana é ler a Bíblia para descobrir quem nós somos em Deus. Sabe, a Bíblia é a palavra de Deus. Se você ler a Bíblia, você vai descobrir ali o que Deus pensa de você. Porque a sua identidade, ela não foi dada por você mesmo, não foi você que decidiu, eu vou me tornar crente e eu vou me tornar uma nova pessoa por mim mesmo. Não, você recebeu a sua identidade de Deus, foi Ele que te deu. E se você conhece Deus, você também, consequentemente, conhece a sua identidade. Então, se você ler a palavra de Deus, a Bíblia, você vai descobrir a sua identidade. Amém? E o próximo e último tópico, gente, é reafirme constantemente quem você é para si mesmo. Então, faça isso, declare constantemente quem você é, reafirme isso. Olhe no espelho, quando você acordar, não acorde da mesma maneira. Muitas vezes a gente acorda e vai logo para o celular ver as notícias sobre política, né? O que está acontecendo, o que é que está na frente da corrida eleitoral. Então, muitas vezes a gente acaba iniciando o dia da forma errada. Mas comece o dia reafirmando quem você é, sabe? Olhe no espelho, como eu falei. Fale quem você é, fale que você é amado, você é perdoado. Se possível, hoje mesmo, quando você chegar na sua casa, vá lá no Google e pesquise versículos que falam sobre a minha identidade. Coloque ali, guarde, e quando chegar amanhã de manhã ou no mesmo dia, você já começa a declarar isso sobre a sua vida. Tem um versículo que fala, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então fala, eu sou amado porque o Senhor me amou primeiro, e isso diz que a respeito da minha identidade, eu sou amado, e é por isso que eu posso amar as outras pessoas. Então comece a declarar isso a respeito da sua identidade, amém? Então é isso, gente, sabe? Não se enxergue da forma que você se enxergue. Talvez você agora está se enxergando da maneira errada, mas não se enxergue dessa forma. Você tem jeito diante de Deus e Ele tem poder suficiente para te mudar, para te libertar. Basta apenas você pedir, clamar por revelação. Deus fala, né? Clame a mim e eu te responderei. Eu te mostrarei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Então basta apenas você clamar, pedir revelação ao Espírito Santo e procurar andar segundo a sua nova natureza. Porque você não é quem você diz que você é. Você é quem Deus diz que você é. Amém? Amém. Glória a Deus.